Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui então para realizarmos a nossa quarta aula do curso de iniciação à Teologia Católica. E hoje eu gostaria de abordar, continuando a análise do nosso documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé de introdução à teologia, eu gostaria de analisar principalmente o item 1.3, que apresenta a nós justamente essa questão da teologia e, portanto, a compreensão da fé, ou seja, a teologia como essa busca da compreensão da fé. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de esclarecer um ponto, um, uma das pessoas que assiste as aulas, ela de fato pediu uma orientação, um esclarecimento, ela colocou uma questão, e uma questão interessante, eu agradeço a pergunta, a participação, né? Enfim, o que está escrito lá é do DX Tutoriais, que faz justamente essa questão, né? Como conciliar essa ideia de que relacionada às verdades de fé, nós temos ali uma mistura de claro e escuro com o texto, né, de Romanos 1:20, né, o início ali da carta aos Romanos, onde Paulo de fato ele apresenta, né, toda aquela questão da revelação, né, esse Deus que se revela, né, essas maneiras e modos de encontrar a Deus por uma via natural, e portanto, se o nosso irmão que coloca, né, como conciliar esse claro e escuro da fé com o texto de Romanos 1:20, onde Paulo diz que a revelação é tão clara que os homens se tornam indesculpáveis, né? Ora, a primeira coisa que eu gostaria de frisar, né, e que é fundamental, de fato, como o próprio documento diz, e me parece que na aula anterior eu falei um pouco sobre isso, talvez eu não tenha sido tão claro, mas no item 12 do documento, no número 12, o texto diz justamente isso, né? Ou seja, dessa capacidade da razão humana, né? Da luz natural da razão humana, de chegar a essa conclusão de que Deus existe e é único, né? E faz referência justamente ao pensamento paulino, né? Então no item no item 12 diz isso, né? Que Deus existe e é único, o Criador e o Senhor da história, pode ser conhecido com a ajuda da razão a partir das obras da criação, de acordo com uma longa tradição encontrada no Antigo e no Novo Testamento. E aí faz referência tanto ao livro da sabedoria como ao livro da carta aos Romanos. Então, gostaria de deixar bem claro aqui que eu não sou fideísta, né? Não sou fideísta, eu não nego a racionalidade da fé, apesar de muitas vezes ter passado por momentos na minha vida onde eu nunca de fato duvidei dessa racionalidade da fé, mas eu acho complicado, né? Chamar os argumentos tradicionais a favor da existência de Deus de provas. A palavra prova ela tem uma conotação, né, de você mostrar todo um raciocínio, todo um conjunto de dados, de informações, né, que tornam aquilo que você está dizendo praticamente algo evidente e, portanto, que você tem que aceitar de qualquer jeito, né? Então, eu de fato tenho dificuldade de usar essa palavra prova, né? O catecismo, a igreja muitas vezes fala de vias. Então a gente vê que ali no Concílio Vaticano I, né, em alguns documentos, a igreja chama atenção para isso, ou seja, para essa capacidade da luz natural, da razão, de apreender, né, essa existência de Deus, então que Deus de fato ele é, né? Então mais do que existir, ele é, porque, enfim, é toda uma discussão que no próprio período medieval já se fazia, né? Ou seja, Deus no fundo, como alguns autores vão defender, de uma certa maneira, ele não existe, né?
porque se o existir tem essa ideia de proceder, né, de vir de um outro, então na realidade Deus, ele é. Ele é porque ele é o ser subsistente, ele é por ele mesmo. Então, de fato, existe, né? É possível, digamos assim, existem argumentos, é possível apresentar, é possível fazer uma, uma demonstração racional, mostrando de fato toda uma razoabilidade e todo um tipo de racionalidade que está por trás do ato de fé, do ato de crer. Então, repito, não sou fideísta, não nego a possibilidade, a capacidade da razão humana chegar à conclusão de que existe um ser supremo, né? De que há uma realidade transcendente, absoluta, que nós chamamos de Deus, e que é única, tá bom? Então o próprio documento chama a atenção disso, dizendo que isso é uma longa tradição, já presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o magistério da igreja, seja no Concílio Vaticano I, onde muitas vezes ali é aquele conceito de revelação natural, né? Deus que se revela por intermédio, né, da obra da criação. O catecismo da igreja, né, o novo catecismo, também chama atenção para isso, da mesma forma que o catecismo romano, né, anterior, etc., também já salientava esses argumentos, né? E, enfim, repito, muitas vezes se chamou esses argumentos, essas demonstrações, de provas, mas provas entre aspas, né? Por quê? Porque existe um sentido da palavra prova que é usado mais no mundo moderno e contemporâneo, que pode gerar uma certa confusão. Então Deus de fato ele é de maneira absoluta, então ele de uma certa maneira não posso dizer que Deus existe no sentido de que ele foi feito por um outro, ou ele procede de um outro. Ele é por ele mesmo desde todo o sempre. E portanto esse Deus que é o fundamento último de tudo, o sentido de todas as coisas, o princípio e o fim, a razão humana, contemplando a obra da criação, como diz Paulo, né, e tantos outros autores, olhando a beleza das criaturas, eu posso chegar à conclusão, né, da existência dessa beleza suprema, dessa beleza absoluta, que é o próprio Criador, né, origem e fim de todas as coisas e fundamento último. Agora, o próprio documento também aqui chama a atenção, né? Então, se por um lado a Igreja, no Vaticano II, e mesmo no Vaticano I, e mesmo no Vaticano II, não nega essa capacidade da razão humana de chegar até Deus, por outro lado, o próprio documento também salienta, né, que sem a fé seria impossível ter uma percepção dessa verdade, porque ela é revelada por Deus, né? Dessa verdade, quer dizer, de toda essa experiência de Deus, todo esse conhecimento de Deus. Além disso, a verdade revelada por Deus e acolhida na fé não é algo irracional. Então veja que faz justamente essa contraposição, ou seja, por um lado precisamos de fato da fé e por outro lado, né, a própria revelação e a própria fé não é algo irracional, mas de fato pressupõe uma certa presença da razão. E aí entra naquilo que eu estava dizendo, ou seja, a razão humana tem toda essa capacidade de apresentar um argumento, uma via, todo um caminho de raciocínio, né, toda uma demonstração racional que mostra de fato a razoabilidade do próprio ato de crer. Né? Porém, o próprio documento nesse item 12 diz assim: no entanto, somente através da fé podemos conhecer que Deus se revelou a si mesmo, através da encarnação, ressurreição de seu Filho para a salvação do mundo. Então, o importante é ter claro que existe sim uma dimensão dessa verdade sobre Deus, né, que é acessível à razão. Principalmente, né, essa questão de que Deus existe, de que ele é único, de que ele é o sumo bem, providente, etc. De fato, a razão humana observando o mundo, o ser humano observando a si mesmo, ele vai percebendo que as coisas não se autoexplicam, né? Então aquela ideia de que pelos efeitos eu chego até a causa. Então, a razão humana tem essa capacidade, tem essa competência, mas isso não esgota
né? Não esgota a realidade divina, não esgota a essência de Deus, a sua natureza. Isso não faz com que esse conhecimento verdadeiro que a gente tenha sobre, né, essa questão de que Deus de fato existe, ele é, né, por si mesmo, que é da sua providência, da sua bondade, isso não esgota o que Deus é em si mesmo. E mais do que isso, o texto é muito claro. Se tem coisas que nós falamos sobre Deus e dizemos sobre Deus, é porque isso foi revelado, não de uma maneira natural, mas de uma maneira sobrenatural. E principalmente o texto é mais claro ainda. Somente através da fé é que nós temos acesso, é que nós conhecemos que Deus revelou a si mesmo através da encarnação e da ressurreição do Cristo, né, do seu Filho. Da mesma forma que eu creio e digo que Deus é uno e trino por intermédio da fé, e não por causa de um raciocínio natural da razão. Isso mostra o que então? Que tanto a razão quanto a fé devem caminhar juntas. Ou seja, a fé pressupõe um ato da razão, né? Então, o ser humano crê justamente porque ele é um ser racional. Por isso que seja a pedra, a planta, o cachorro, né? Diversos seres que não são dotados de razão não têm possibilidade nem de crer e nem de não crer. O ser humano pode fazer essa escolha e tomar uma decisão de acolher ou não o dado revelado, justamente por quê? Porque é um ser racional, e enquanto ser racional, ele vê sentido e razoabilidade nas verdades da fé. Então, existe uma dimensão, né, da realidade divina, digamos assim, que é acessível à luz natural da razão. Mas existe uma dimensão da realidade divina que nós adentramos na medida em que nós vamos, digamos assim, aderindo a esse Deus e ao que ele revela, e na medida em que a gente vai, digamos, realizando o ato da fé. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro essa dúvida, né? Ou seja, de fato, fé e razão precisam caminhar juntas. E no próprio item 1.3, que eu vou explicitar agora, fica mais claro isso ainda. A própria concepção de teologia, o que é teologia, né? Desse ponto de vista católico, fica mais claro de fato como a teologia, ela pressupõe a fé, ela pressupõe o crer, mas também, né, a própria fé pressupõe a presença da razão. E a partir disso vai se estabelecendo toda uma dinâmica entre fé e razão. E não é por acaso que o documento cita algumas vezes Santo Agostinho sobre esse assunto. Nós vamos ver que não é por acaso. Então, espero que tenha ficado claro. Ou seja, dizer que a fé, as verdades da fé, desculpa, dizer que as verdades da fé é uma mistura de claro e escuro, né? Quer mostrar justamente isso, quer dizer, não é totalmente claro, porque senão seriam simplesmente evidentes e todos os elementos da realidade divina seria tudo acessível diretamente para a razão. E portanto eu não precisaria da fé, do dom da fé. Tá certo? Porque seria igual, eu não preciso de fé para entender que 2 mais 2 é igual a 4. Então, existe uma dimensão dessa realidade divina que com certeza é acessível à razão, à luz natural da razão. E a razão sozinha consegue chegar a isso. Então, mesmo quem não crê consegue chegar a essa conclusão da existência de um ser supremo, né? Há elementos para isso, há sinais, argumentos extremamente claros para isso. Se vai chamar isso de prova ou não, me parece que isso é discutível, né? Agora, da mesma maneira, né, é uma mistura de claro e escuro, ou seja, não é totalmente claro, mas também não é totalmente escuro. Então, isso mostra que se não é totalmente claro, eu preciso da graça, eu preciso da fé como dom. Mas também não é totalmente obscuro. Por quê? Porque existe uma dimensão de tudo isso daqui que, por mais que nos transcenda, tem um grau de razoabilidade e há uma dimensão disso, até um certo ponto, que também é acessível à razão. Então, há uma dimensão que é acessível. E aquilo que não é totalmente acessível, né, no mínimo, pelo menos, é razoável. Tá certo?
E aí nós vamos ver que há uma concepção de fé muito interessante que vem de Santo Agostinho, que mostra justamente essa importância da relação entre fé e razão, né? E que nós devemos tomar cuidado para não cair nem no fideísmo, né? Só a fé basta e como que para ter fé é como se eu tivesse que abrir mão da minha razão e da minha inteligência, mas também não devemos cair num certo tipo de racionalismo, aonde achar que a razão humana sozinha ela é capaz simplesmente de explicar sozinha a totalidade da realidade divina, né? Onde a essência e a natureza de Deus fica totalmente límpida simplesmente a partir do esforço da minha razão, onde eu não preciso de mais nada. Isso é loucura. Então que fique claro, espero que tenha ficado claro. Então eu não vejo contradição. Acho que quando Paulo está ali na carta aos Romanos falando ali daquelas expressões, ele está falando de fato da revelação natural. Ou seja, o ser humano, a grande questão é que tanto os pagãos quanto os judeus, né, eles podem ter essa dificuldade muitas vezes de não ver em Jesus esse Deus, esse Salvador ou essa plenitude da verdade. Então tá bom, eles podem ter dificuldade nessa questão de em relação ao Cristo, ao seu Evangelho. Mas tem uma coisa que ninguém pode dar desculpa. Os judeus têm a lei, né? Os pagãos têm o mundo, têm o universo. Ora, tanto num caso quanto no outro, nenhum pode dar a desculpa de dizer, olha, eu não sabia que existia um Criador, um Ser Supremo. Então, Paulo está colocando justamente isso, ou seja, a revelação ali é no sentido de fato dessa coisa da existência de Deus, de existir um Criador, e há uma dimensão, portanto, da realidade divina que é a sua existência, a sua presença, a sua providência, a sua bondade, que de fato há uma dimensão dessa realidade que é acessível à razão. Agora, existe uma dimensão que de fato aí somente, né, por intermédio de Cristo, né, e do que tudo que Jesus revelou, é que nós temos acesso. E na medida que a gente crê de fato nessa palavra de Deus, que se fez carne, é aí que nós temos condições de adentrar de uma maneira mais profunda a todos esses outros aspectos da realidade divina. Por exemplo, que Deus é unitrino ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, meu irmão. Voltando aqui para a questão do texto, no item 1.3, vai se discutir justamente isso, ou seja, a beleza da teologia, né? Por quê? Porque o cristão, ao realizar o ato da fé, ou seja, em resposta à palavra de Deus, essa palavra de Deus que se manifesta e se revela, na medida em que a pessoa, perante essa palavra de Deus, ela diz sim e realiza o ato de fé, o que o documento diz? Que o ato da fé, ele abre a inteligência do crente para novos horizontes. Olha que beleza, né? Ou seja, na realidade, ao crer, eu não abro mão da minha inteligência, mas a minha inteligência, digamos assim, ela amplia a sua capacidade de percepção, de apreensão, né? Ela consegue ver, digamos, novos horizontes, novas perspectivas, aspectos da realidade, no sentido amplo, tanto de Deus como no sentido da vida em geral, né? Que antes talvez ela não via, não apreendia e não compreendia. Então, a fé não vem tirar a inteligência, mas ela vem, digamos, capacitar e ampliar, né? Digamos, tornar esse olhar da inteligência um pouco mais perspicaz, profundo, amplo, né? Portanto, mais profundo, né? Mais exato, mais detalhado. Ou seja, a inteligência humana, naturalmente, já tem a sua capacidade de ver vários aspectos, várias coisas. Mas com a fé, essa capacidade, essa visão, ela se amplia para novos horizontes, que antes, apenas baseado na sua capacidade natural, ela não conseguiria constatar e aprender. E para isso, ele faz uma referência, né, para corroborar isso, uma referência ao texto de Paulo, né, 2 Coríntios 4:6, onde o apóstolo Paulo realmente chama a atenção para isso. A partir dessas considerações, né, iniciais no item número 16, o documento também diz que
Nessa luz, a fé contempla o mundo inteiro de uma maneira nova. É o que eu havia dito. Amplia os novos horizontes, vê o mundo e a vida de uma nova maneira e o vê de um modo mais verdadeiro, né? Vê o mundo de uma nova maneira e de uma maneira mais profunda e verdadeira. Por quê? Porque pelo poder do Espírito Santo, né, ligado a essa questão da fé, evidentemente da graça, acaba compartilhando a perspectiva do próprio Deus. Olha que lindo isso, né? Passa a olhar o mundo, a realidade e a vida a partir de Deus. Há uma ambiguidade aqui bem interessante, né? Ou seja, passa a olhar, né, a partir na perspectiva do próprio Deus, no sentido de que, por um lado, é como se Deus passasse a ser a minha lente. Eu passo a olhar a realidade e o mundo a partir de Deus, mas mais do que isso, eu começo a ver o mundo e a realidade, de uma certa maneira, como Deus vê, né? Ou seja, Deus vê de determinada forma. E por intermédio da fé, com a ajuda de Deus, eu consigo então ver o mundo como Deus vê. E não apenas com os meus olhos humanos e com a minha mera capacidade natural. E ele vai dizer, é por isso que Santo Agostinho, né, no seu comentário lá, por exemplo, ao Evangelho de São João, mas também no seu famoso Sermão 43, item 7, Santo Agostinho vai chamar a atenção, ele convida todos os que buscam a verdade a fazer o quê? O famoso intelligas crede ut, ou seja, crer para compreender. Se eu quero de fato compreender um pouco mais, mergulhar um pouco mais no mistério de Deus e compreender um pouco mais essa realidade divina, antes eu preciso crer. Então, nesse sentido, nesse ponto, a fé precede a razão. Eu creio para compreender, né? E na medida em que creio e vou recebendo essa graça, esse espírito, né, que vem de Deus, o que ocorre, né? Eu vou de fato conhecendo cada vez mais os próprios dons que Deus me dá, mas também vai ampliando toda essa minha visão e horizonte. E além disso, o documento diz, por meio desse dom, né, que é o próprio Espírito Santo e dos outros dons que Deus me dá, somos atraídos para a compreensão do próprio Deus. Ou seja, aos poucos eu vou compreendendo cada vez mais quem é Deus, né? Vai se crescendo essa intimidade, eu vou tendo uma compreensão maior dessa realidade divina, por intermédio da fé e da graça. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, que prescruta todas as coisas e a profundeza de Deus, vai me ajudando e me capacitando, né? E aí, tem uma frase forte aqui que a gente tem que entender bem, né? Que ele cita um texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2,16, que diz, nós temos o pensamento de Cristo. E aí o documento diz, São Paulo dá a entender que pela graça de Deus, nós temos uma certa participação até no próprio conhecimento que Cristo tem de seu Pai. Então, ou seja, Jesus, o Cristo, o Filho eterno do Pai, evidente que tem todo um conhecimento profundo, né, e especial do Pai. Ora, aquele que de fato crê, aquele que vivencia a graça, né, ou seja, pela graça de Deus, pelo dom da fé, ele participa, ele tem uma certa participação. E aí, veja, o documento não está dizendo que nós conhecemos o Pai igualzinho, exatamente do mesmo modo como Jesus conhece. Não. Seria um exagero, uma loucura, seria uma heresia. Mas nós participamos desse conhecimento. Então veja que, para, de fato, eu me aprofundar e ver as coisas como Deus vê, eu preciso dessa fé. Eu preciso ser um homem, uma pessoa de fé, né? E aí é por isso que, seguindo no texto, no item 17, o documento vai dizer que, tendo recebido pela fé as insondáveis riquezas de Cristo, os crentes procuram entender cada vez mais plenamente o que eles acreditam, né? Então veja, eu não creio para crer. Eu creio porque eu quero de fato e busco entender, busco compreender. Ou seja, eu como ser humano,
a partir da capacidade natural que Deus me deu, né? Dessa razão. Eu quero compreender, eu necessito compreender. Mas parece que aqui é uma dinâmica muito interessante. Ou seja, para compreender, antes eu preciso crer. Né? Então, primeiro eu realizo esse ato de fé, que amplia os meus horizontes e, ao mesmo tempo, me faz com que eu entre nessa vida do Espírito, né? E vou, de fato, recebendo esse dom de Deus, esse amor de Deus, a tal ponto em que isso vai ampliando, né? O meu conhecimento sobre Deus. E vou participando do próprio conhecimento que o Cristo tem do Pai. A minha maneira de ver as coisas, a minha perspectiva, vai se aproximando cada vez da própria perspectiva do próprio Deus. Então veja a importância da fé. A fé é fundamental. E aí, na medida em que creio, é que eu vou compreender. Ou seja, a fé é uma condição de possibilidade necessária para que eu compreenda determinados aspectos e dimensões da realidade divina. Então, aquilo que eu dizia antes, aquele que não crê, pelo exercício da razão, ele pode apreender e até pode compreender, até um certo ponto, um aspecto de uma dimensão da realidade divina. Então, a razão sozinha, ela pode chegar a ser a conclusão da existência do Ser Supremo e que ele é um só e é providente. Mas mais que isso, muito difícil, né? E muita coisa aí é impossível. Ou seja, a razão precisa do socorro da fé. A fé vem em auxílio da razão. A fé vem e justamente para dizer para a razão quando ela não está conseguindo entender. Não desanime, não desista. Você não está entendendo, mas tenha esperança, creia. Né? Acredite e tenha esperança. Um dia vai entender. Então a fé não deixa a razão desanimar. E ao mesmo tempo ela amplia os horizontes da razão. Para que a razão, digamos, valorize determinados aspectos ou perspectivas que talvez naturalmente a razão desprezaria e nem perceberia. Então a fé purifica a razão. A fé estimula a razão. A fé não deixa a razão desistir e desanimar. Então a razão precisa da fé. E aí é lógico que fica aparecendo então, dizendo, já que a fé vem antes da razão, então eu creio para compreender. E é como então, portanto, que a fé é como se fosse, sei lá, um ato de sentimento. Como se a fé estivesse calcada, né, no que então? Ou seja, se a razão vem depois da fé, quando eu creio usando o quê? Eu creio a partir do quê? E aí vem um elemento extremamente importante. Quando eu creio, eu uso justamente a minha razão, a minha inteligência. Ninguém crê com o estômago, né? Então é por isso que, se por um lado não podemos ser racionalistas, ou seja, para compreender pelo menos toda uma dimensão de Deus, eu preciso da fé, sendo que só algumas coisas teria acesso a essa razão pura. Por outro lado, há um exercício, uma presença da razão que está pressuposta e implícita no próprio ato de fé. Por isso que eu disse, nós cremos porque somos seres racionais. A pedra, a planta, o cachorro não tem essa possibilidade, nem de crer, nem de não crer. E como diria Santo Agostinho, a fé, ou o crer, nada mais é do que pensar com assentimento. Ou é pensar dando o seu assentimento. Olha que interessante. Então isso mostra que a fé não é um mero sentimento. Né? Ou seja, se por um lado existe toda essa coisa da experiência religiosa, da experiência que o ser humano tem do sagrado, do divino, né? E isso acaba colaborando e levando o ser humano a aceitar Deus na sua vida, a aderir a Deus. Por outro lado, quando a pessoa realmente toma uma decisão de submeter-se a Deus, quando ela diz eu creio, eu aceito, né? É como diz Agostinho, a fé é um ato, né? É um ato que pressupõe o quê? Tanto a razão quanto a vontade. Por quê? Porque é um pensar com assentimento. Se é um pensar com assentimento, quer dizer que ao ouvir, né, a palavra de Deus, ao ouvir as verdades da fé que estão sendo anunciadas para mim, aquelas verdades da fé que vão além da razão, ao ouvir tudo isso, eu vou pensando, ou seja, eu vou acolhendo isso com a minha razão, né? Mas ao mesmo tempo que eu vou pensando, eu já vou dando o meu assentimento. Por quê?
porque eu vejo sentido naquilo que eu estou recebendo, eu vejo razoabilidade, né? Eu vejo, não com toda a clareza, por exemplo, que Deus é unitrino, mas eu vejo também que aquilo não é um absurdo. Então não é uma evidência, mas também não é um absurdo. Eu vejo ali uma certa razoabilidade. Então, ao mesmo tempo que eu vou pensando, eu já vou dando o meu assentimento, eu já vou dando a minha adesão, né? Então, no próprio, quando eu digo eu creio, eu estou, por um lado, pensando, mas por outro lado, já estou aceitando. Isso mostra, então, que o ato de ter fé pressupõe a razão, né? Mas, por outro lado, também, entendeu? Se há uma razão que é anterior à fé, por outro lado, parece que essa razão que busca compreender toda uma dimensão da realidade divina que não é acessível à razão natural, essa razão que busca compreender essa dimensão mais profunda de Deus e esses outros aspectos da sua natureza só é possível depois da fé. Tá? Então, no item 17, né, fazendo essas referências, o texto diz isso. Né? Guiados pelo Espírito e utilizando todos os recursos de sua inteligência, eles se esforçam para assimilar o conteúdo inteligível da palavra de Deus. É aí que entra a teologia. Ou seja, a teologia vai ser justamente o quê? Esse esforço contínuo, né? Ou seja, dessa razão. Eu creio, né? Eu realizei o ato de fé, eu aderi, eu aceitei e creio. Ao crer, repito, no ato de fé já há uma presença da razão e um uso da razão. Mas depois, além de crer e além dessa razão que me permite realizar o ato de fé, eu vou buscar compreender. Eu quero entender pela minha inteligência, pela minha razão, aquilo que eu acreditei. Ora, esse esforço, né, essa razão religiosa, essa razão que quer compreender aquilo que crê, esse esforço da razão iluminada pela fé e pela graça é a teologia. É a busca da compreensão. Lógico, naquilo que é possível. Né? Porque mesmo fazendo teologia e mesmo aprofundando, né? Tanto que o documento é muito claro, ó. Os fiéis guiados pelo Espírito e utilizando todos os recursos da sua inteligência, então vai usar a sua razão, vai usar a sua inteligência, pressupondo evidentemente também toda a questão da luz da fé e da graça de Deus. Eles se esforçam por assimilar, né, por interiorizar, por entender o conteúdo inteligível da palavra de Deus. O conteúdo inteligível, ou seja, aquilo que de fato é acessível à razão. Então quer dizer que, se por um lado há uma razão natural que chega ali e compreende que Deus existe, que Deus é único, e sem a fé não consegue ir além, a razão associada à fé, ela consegue ir mais longe, amplia os seus horizontes. E, portanto, ela consegue penetrar mais ainda nessa realidade divina, nesse mistério de Deus. Porém, parece que mesmo essa razão, né, que busca compreender aquilo que já crê, mesmo essa razão associada à fé, também tem um limite. Né? Porque o texto é bem claro: assimilar o conteúdo inteligível. Aquele conteúdo que de fato é inteligível. Mas não significa que só porque temos fé e nos esforçamos racionalmente para buscar essa compreensão, nós vamos entender nessa vida totalmente, né, a realidade divina, a essência de Deus, a natureza de Deus. Como se Deus, como se houvesse a possibilidade de nessa vida Deus deixar de ser um mistério para nós. Né? Como se a gente fosse compreender todos os aspectos e dimensões da realidade divina. Né? E aí, a partir dessa compreensão, dessa assimilação desse conteúdo inteligível, dessa parte inteligível, né, isso se torna, de fato, ao mesmo tempo, luz e alimento para a própria fé. Então, essa busca de compreensão depende da fé, mas na medida em que eu vou realizando essa busca de compreensão, vou atingindo essa compreensão na medida do possível, isso vai servindo de alimento para alimentar, né, de alimento para reforçar, para abastecer a própria fé. E aí vai aparecer, no próprio documento, nesse item 17, a grande definição de teologia, ou seja, o famoso intellectus fidei. Né? A teologia é justamente o quê? Essa procura, esse caminho, né, que conduz à compreensão da fé.
E nessa parte, o documento volta a citar novamente Santo Agostinho, né? Alguns trechos aqui de obras de Santo Agostinho, onde diz assim: para ver como para Santo Agostinho é importante esse esforço de buscar compreender aquilo que já crê. Aquele que agora entende por uma verdadeira razão aquilo que ele acreditava anteriormente apenas pela fé, com certeza é a ser preferido a quem ainda deseja entender o que crê. Né? Então vou repetir de novo. Aquele que agora entende por uma verdadeira razão aquilo que ele acreditava anteriormente apenas pela fé, com certeza é a ser preferido a quem ainda deseja entender o que crê. Então quer dizer, quem ainda está buscando, está tentando entender um pouco aquilo que crê, está num estágio, digamos assim, né? Não é tão preferível, não é um estágio preferível do que o outro. Então, aquele que já entende, por uma verdadeira razão, aquilo que de fato já aceitou pela fé, esse estado ele é preferível do que o anterior, né? Ou seja, eu não tenho que simplesmente ficar desejando entender, mas chego, não consigo, né, entender nem um pouco, etc. Não. Aquele que já, como ele diz assim, agora entende por uma verdadeira razão aquilo que acreditava anteriormente apenas pela fé, esse estado, esse ser é preferido do que aquele que deseja entender o que crê, mas ainda não entende. No caso deste não sentir tão pouco um tal desejo e considerasse como único objeto a crer a verdade que ainda devesse entender, ignoraria o próprio motivo da fé. Né? Então, isso é Santo Agostinho, numa carta dele muito importante, que é a carta número 120, que ele escreve a Consciência, onde ele discute justamente a relação entre fé e razão. Então, um texto muito interessante, e veja que ele deixa aqui bem claro isso. Tem aquele que já busca, já entende a razão, né, daquilo ali, portanto já entende algo a respeito daquilo que crê. Tem aquele que deseja entender, mas ainda não está conseguindo. É aquele que deseja entender o que crê, mas ainda não está conseguindo. E tem aquele que não sente tão pouco nem o desejo de entender. É como se, eu creio por crer e morreu o assunto, eu não quero entender nada. Então, quer dizer, é o fideísmo. Agostinho vem e condena isso, porque ele diz: quem tem essa postura, né, de crer e não ter o desejo de entender naquilo que crê, é porque essa própria pessoa não percebeu a verdadeira razão da fé, o motivo da fé. Então, eu creio, né? Por quê? Porque eu quero, no fundo, é entender. Mas para entender, eu preciso ter a devida humildade e crer. Aderir a algo que ainda, digamos, não é totalmente claro. Este trabalho de inteligência da fé, por sua vez, contribui para alimentar a fé e fazê-la crescer, né? Como eu já havia dito. E aí a famosa frase de São João Paulo II: assim é que fé e razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então são duas coisas que caminham juntas. Ou seja, se o espírito humano quer ir em direção à verdade absoluta, ao próprio absoluto, a fé e a razão devem bater em sincronia, uma ajudando a outra. Né? Portanto, o texto vai terminar dizendo: o caminho do Intellectus Fidei é a trajetória para a crença que é sua fonte e princípio permanente, para chegar à visão na glória. Né? Então, no fundo, eu vou buscando, eu realizo o ato de fé, o caminho do Intellectus Fidei, ou seja, o caminho trilhado para atingir a compreensão da fé, é justamente essa trajetória, né, que eu vou percorrendo, tá certo? Para chegar aonde? Na contemplação, na visão, na glória de Deus. Ora, o intelecto fidei, o que é? O intelecto fidei é um pouquinho, digamos assim, a antecipação disso. Então, o que nós buscamos de fato é essa contemplação, é essa visão. Por isso que ninguém crê por crer. Por isso que o fideísmo não tem sentido. Né? Quero deixar bem claro isso. Tá certo? Por mais que às vezes na internet possa ter algum vídeo meu ou outro que eu não explique com tanta clareza isso, vídeos que eu fiz há 8 anos atrás, né? Às vezes onde eu coloquei ali determinadas dúvidas minhas sobre a questão
né, de como demonstrar essa existência de Deus ou essa questão das provas, mas eu nunca duvidei da racionalidade da fé, né? E nunca fui fideísta, tá bom? Então o Intellectus Fidei, que é justamente esse exercício do teologar, que vai nos ajudando a compreender até um certo ponto essa realidade divina, é uma antecipação dessa visão. E aí o texto termina colocando duas coisas importantes. Primeiro, no item 18, que o Intellectus Fidei assuma várias formas na vida da igreja e na comunidade dos crentes, né? De acordo com os diferentes dons dos fiéis. Então, aí cita aqui a Lexio Divina, a meditação, a pregação, a teologia como ciência. Então, quer dizer, essa busca do entendimento da fé, ela assume várias formas, tanto na vida da igreja quanto na vida da comunidade dos fiéis, né? De acordo com os diferentes dons de cada um. Então a pessoa de fato vai buscando esse entendimento da fé e vai se aprofundando de acordo com o seu dom. Isso é muito bonito, por isso quer dizer o que então? Que nem todo mundo tem que fazer faculdade de teologia ou mestrado e doutorado em teologia. De repente, de outras formas, essa busca da compreensão da fé vai ocorrer de outras maneiras. E aí o texto diz: torna-se teologia no sentido estrito específico quando o crente se compromete a apresentar o conteúdo do mistério cristão de uma forma racional e científica. Então, quando é que de fato vira teologia tudo isso? Quando aquele cristão, aquele que tem fé, seja leigo ou clérigo, né, ele se compromete a pegar todo esse conteúdo do mistério cristão, da fé cristã, e tentar apresentar de uma maneira sistemática, racional. Tá? A teologia, portanto, ela é ciência de Deus na medida em que é uma participação racional no conhecimento de que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas. Então é uma participação, ou seja, eu de fato vou me aprofundando nesse conhecimento de Deus e em Deus também vou conhecendo cada vez mais claro as próprias coisas. E por fim, no item 19, o documento diz: um critério da teologia católica é que, precisamente como a ciência da fé, a fé busca compreender. Ela tem uma dimensão racional, né? Isso é um critério da teologia católica. Ou seja, para a teologia católica, é, como de fato a teologia é uma ciência da fé, e principalmente essa fides qualis intellecto, a fé que busca compreender, então eu não tenho como negar que a fé também possui uma dimensão racional. A teologia se esforça para compreender o que a igreja crê e que pode ser conhecido, né? A partir dessa realidade de Deus, etc. Então, aquele que de fato quer fazer teologia no sentido mais estrito, ele está se esforçando para compreender aquilo que a igreja crê, né? Esse patrimônio de fé guardado pela igreja e ensinado por ela, tá? Então veja quanta riqueza, né? Quanta riqueza, quanta beleza que a teologia nos reserva. Infelizmente, às vezes, parece que há uma dificuldade de compreensão nesse sentido. Então, eu agradeço a sua participação, né? Muito obrigado aqui por quem mandou a dúvida e a pergunta. Lógico que eu assim não tenho tanto tempo para ficar respondendo um monte de perguntas, mas na medida do possível eu vou tentando aqui esclarecer para vocês algumas coisas. Espero que as aulas estejam ajudando. Eu peço que você compartilhe, né, com outras pessoas. Lógico que tem pessoas que acabam não gostando, não concordando. Paciência, eu não estou muito preocupado com isso, né? Mas se você de fato concordou, né, ou seja, se inscreva no meu canal se ainda não se inscreveu no canal do YouTube e visite lá o meu site, né, www.joelgracioso.com.br e a minha página no Facebook, Joel Gracioso, tá bom? Lá você vai encontrar vários outros textos, vídeos, enfim, assuntos que também têm a finalidade formativa. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e espero, né, humildemente falando, que esse curso esteja te ajudando a buscar a Deus. Tudo de bom e até a nossa próxima aula.